como ele merece. Nós estamos na festa dos tabernáculos. Festa do tabernáculo é festa da alegria, querido. Mais forte, igreja. Meu Deus. Quinto dia, não vai cansar não, meu irmão. Falta ainda 7 dias ainda. Falta mais 2 dias. Quer dizer, sexta, sábado e encerramento no domingo. Graça e paz, pode sentar. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos! Quinto dia da festa dos tabernáculos, né? Começamos domingo, segunda, terça, quarta, quinta, e Deus tem estado conosco. Eu sei, olha aqui, ó. Eu sei que é um pouco cansativo, mas é o físico, irmão. Se o espírito estiver alimentado, você não cansa. É porque a gente faz tanta coisa na nossa vida, não é verdade? Agora, uma semana para agradecer ao Senhor como oferta de todo o ano que Ele deu para você. Amém, igreja? Todo o ano que Ele deu para você, te guardando. Amém, irmão? Uma semana como oferta para o Senhor. Oferta agradável ao Senhor, né, irmão? Eu acho que é muito pouco, não é verdade? Mas graças a Deus, nós estamos aqui cumprindo. Mas eu não vou... Antes de fazer a apresentação aqui, irmãos, eu vou orar. Nós precisamos orar. Amém, irmão? A gente está sentindo assim uma coisa meio presa. E nós vamos fazer uma oração agora. Em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Senhor, meu Deus. Entra agora, querido, na oração, meu irmão. Deus Todo-Poderoso. Estamos diante de Ti nesse lugar. Nós pedimos agora que toda obra do inimigo seja desfeita agora, no nome de Jesus. Toda força oculta que tenta impedir agora esse culto, essa adoração, essa festa, sai do nosso meio agora. Sai desse lugar. Em nome de Jesus, sai dessa mente agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu poder, que a tua presença, que o teu Espírito Santo recaia sobre a tua igreja nesta noite, neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Nós amarramos agora todo principado, toda potestade contra a tua igreja, porque nós estamos aqui cumprindo a tua palavra. Sim, cumprindo a tua palavra. E nós sentimos aqui no momento da adoração um pouco de indiferença. Um pouco de indiferença. E nós amarramos agora, meu Deus, todo o principado, toda a potestade, todo espírito oculto tentando trabalhar nesse lugar agora. Nós te repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diga glórias a Deus. Diga aleluia. E agora aplauda o Senhor como Ele merece. Glória a Deus, aleluia. Pode sentar por gentileza. Agora sim, irmãos. Você está na casa do Senhor. Casa do Senhor é lugar de alegria, irmãos. Amém, irmão? É lugar de... Você se alegra em outros lugares que não deve se alegrar. Casa do Senhor é lugar de alegria, irmãos. Amém? Estou notando aqui a presença de algumas pessoas, né? E eu sempre faço isso. A gente não pode começar um curso sem fazer a apresentação das pessoas. Irinete é a mãe do Tiago aqui conosco, né? Sempre ali ao vivo, transmissão ao vivo, assídua. Que Deus possa lhe abençoar. E tem aqui o Nielsen, nosso amigo de muito tempo. Ele diminuiu um pouco, né? É uma honra muito grande, Irinete, tê-la aqui conosco nesse quinto dia da festa. E o Nielsen também. Uma honra muito grande, já foi membro aqui da igreja, e o tempo que teve aqui honrou a casa do Senhor, assumiu seus compromissos, e agora está fazendo a obra do Senhor em outro lugar. Que Deus possa abençoar, e para nós é uma honra muito grande recebê-lo aqui nesta noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Você que está do outro lado agora, se prepara, porque vem aí a palavra do Senhor. E nós, domingo, pastor Jorge Fecuri, na segunda... domingo abertura a pastora Sandra, sempre com a pastora Sandra, informando como é que é a festa, etc, anunciando, dando um parecer. Na segunda, pastor Jorge Fecuri. Na terça-feira, o nosso diácono André. Quarta-feira, ontem, a nossa diaconisa Isabelle. E hoje, no quinto dia da festa, nosso obreiro Tiago da Paz, que tem um machado também.
e vai meter o machado da palavra hoje nesse lugar. Da palavra, irmão, amém? E vai transmitir a paz de Jesus. Viu, irmão? Melhorou, né? Que Deus possa te abençoar, tá, meu filho? Tranquilo? Tranquilão? Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, nosso Salvador, a cada um dos irmãos, amém? Louvo o Senhor pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no púlpito do Senhor, no púlpito sagrado, no altar do Senhor, e trazer uma palavra. É sempre motivo de muita alegria. É a segunda vez que eu prego em tabernáculos. Eu me coloco na posição de um aluno toda vez que eu assisto os irmãos aqui pregando. Me coloco na posição de alguém que está aprendendo mais sobre tabernáculo. Alguém que se coloca como um aprendiz de fato. E esses dias têm sido muito especiais para mim, porque eu nunca aprendi tanto sobre tabernáculo como nesses dias. Os irmãos que passaram aqui desde domingo até o dia de hoje, eles ensinaram muitas coisas sobre os tabernáculos. Muitas coisas que eu precisava aprender também. Quero agradecer desde já o convite, pastora. Mais uma vez eu estou aqui, graças ao seu convite. E eu quero falar sobre essa festa. E eu quero falar também sobre o tema que foi proposto a nós, sobre tabernáculos, a bondade de Deus também. Quando eu lembro de tabernáculos, quando eu ouço os irmãos falando de tabernáculo, eu sinto uma alegria transbordante. Eu sinto uma graça transbordante, porque tabernáculos é tempo de gratidão, tabernáculos é tempo de se lembrar dos feitos do Senhor ao seu povo, se lembrar tudo o que Ele já fez, tudo o que Ele faz e tudo o que Ele fará. Ele está fazendo, mas Ele ainda há de fazer muitas coisas em nossas vidas. Eu me lembro, quando eu lembro de tabernáculos, eu me lembro de tudo que o Senhor já fez pelo seu povo escolhido, por tudo que Ele já fez pelo povo da promessa, essa promessa se estende até nós hoje, em nossos tempos. A festa dos tabernáculos, ela nos aponta para uma aliança feita entre Deus e seu povo, meus irmãos. Existe uma promessa de aliança da parte de Deus, e essa promessa se estende a todos nós hoje, a todos nós que reconhecemos o Senhor e fazemos um pacto de aliança com Ele. Esse pacto, meus irmãos, ele está selado. Ele está selado pelo seu nome. É pelo amor do seu nome que nós estamos aqui nessa noite celebrando tabernáculos, irmãos. Em tabernáculos eu consigo ver também essa aliança começando em Ur dos Caldeus. Quando ele chama Abraão, ele faz uma promessa que da sua descendência nasceria uma grande nação. Deus testifica essa aliança. Ele nasce ali, o povo hebreu. Mais à frente na história, Deus conduz a Moisés essa aliança. Depois de ter conduzido o povo hebreu por 400 anos de escravidão, Deus ele faz uma promessa de dar àquele povo uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel. Mas por último, meus irmãos, Deus faz uma aliança não com um homem, não com Abraão, não com Moisés. Deus faz uma aliança com todos os homens. Deus, ele faz um pacto, uma nova aliança. Um pacto de graça e de amor, enviando o Messias, o ungido, o seu ungido, para que através da sua vida e a sua obra na cruz do Calvário, hoje, por meio do Espírito, nós também podemos fazer parte desta aliança. Nós podemos fazer parte deste pacto. Nós somos considerados povo de Deus, adotados, herdeiros da promessa, e tudo isso por meio de quê? Por meio da fé em Jesus. Portanto, eu quero falar nessa noite sobre essa aliança. Eu quero me prender nessa noite ao tema que nos foi proposto. Existe um pacto de amor. Existe um pacto que Deus faz com o seu povo. E esse pacto se faz por causa de duas coisas que nunca podem se apartar de nossas vidas: bondade e misericórdia para sempre. Bondade e misericórdia para sempre. Eu te convido a abrir a sua Bíblia num salmo muito conhecido, o Salmo de número 23.
Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, um salmo mais amado de toda a Bíblia. É o salmo mundialmente conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Amém? Todos acharam? Só um minutinho aqui. Eu vou ler na versão da Almeida, tá, gente? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Feche os teus olhos, eu quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor bendito, aqui estamos mais uma vez nesta noite para celebrarmos os tabernáculos, celebrarmos essa festa, Pai, perpétua, Pai, que o Senhor preparou para a tua noiva. Senhor querido, eu quero te louvar por essa noite. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha como um pastor, Pai, a me guiar, Pai. Eu que sou uma ovelha totalmente despreparada, Senhor, eu preciso da tua forte mão a me guiar, a me sustentar. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco, fala mais da tua bondade, fala mais da tua misericórdia, fala do teu amor a cada um de nós, fala desta aliança que fizeste, Pai, com cada um de nós, fala deste pacto, Senhor, deste pacto eterno de aliança e de amor, que nunca pode se apartar de nossas vidas. Fala conosco nessa noite, abra nossas mentes, abra nossos corações, em o nome de Jesus, é o que eu te peço. Aleluia. Aleluia. O Salmo 23, meus irmãos, é um salmo mais conhecido da Bíblia, como eu já disse. Ele é o mais popular. Ele é o salmo mais lido. Ele foi escrito pelo rei Davi, muito provavelmente na sua velhice. Se engana quem acha que ele foi escrito quando Davi ainda era pastor de ovelhas. Na verdade, Davi já havia passado pelo momento de ser pastor, já havia passado pelo momento de ser um grande guerreiro. Ele já era o rei de Israel. Esse salmo, ele não oferece para nós um plano de fundo, alguma coisa que estivesse acontecendo para que o rei escrevesse esse salmo. Ele simplesmente nos diz que Davi compôs esse salmo como louvor e agradecimento a Deus. A posição, meus irmãos, que esse salmo se encontra dentro do saltério é muito importante a gente entender. Esse Salmo 23, parece que não, mas ele faz parte de uma trilogia. O Salmo 22, o salmo que vem antes dele, fala sobre a redenção. Mostra um Messias sofredor que redime o seu povo mediante a cruz. O salmo seguinte, o Salmo 24, mostra o Messias reinando em glória, reinando sobre toda a terra, agora não mais morto e sepultado, mas reinando em glória e majestade nos altos céus. Mas o Salmo 23, meus irmãos, ele fala como este rei que foi morto, sepultado, ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está à destra de Deus Pai, como esse rei que é de longe, que está sentado no alto sublime trono, ele também vem a cada um de nós e ele fala com cada um de nós. Ele se coloca na posição de um Deus presente, e como ele se coloca na posição de um Deus Emanuel, um Deus conosco. Deus, ele fala conosco por meio do Salmo 23, de modo que o salmista, ele fala que Deus se faz presente na vida do seu povo. Portanto, meus irmãos, Deus, ele tem uma aliança para conosco, uma aliança eterna, e essa aliança está firmada conosco por causa do seu amor. Portanto, eu quero dizer e eu quero mostrar para você nessa noite como é que essa aliança ela é estabelecida em nossas vidas. Como nós podemos ver, mediante o Salmo 23, a bondade e a misericórdia de Deus agindo eternamente em nossas vidas.
eu quero falar desse salmo. Eu creio que esse salmo ele se divide em duas imagens. Eu sei que ele ficou popularmente conhecido como o Salmo do Pastor. Inclusive o pastor Antônio pregou esses dias sobre esse salmo. Eu estava ali, eu me lembro quando ele anunciou que ia ler o salmo, eu quase desfaleci, porque eu já estava com a pregação praticamente pronta. E aí ele puxou logo o Salmo 23. Meu Deus do céu, e agora? Já era. Mas então, eu quero olhar não somente com os olhos do pastor, eu quero olhar com os olhos da bondade e da misericórdia agindo na nossa vida. E de fato, em primeiro lugar, nós vamos ver que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, meus irmãos. O salmista ele vai começar dizendo: o Senhor é o meu pastor. Em primeiro lugar, o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor. E nós precisamos entender por que ele se coloca numa posição de ovelha. Porque a ovelha, ela é um animal frágil, um animal totalmente sem velocidade, sem impulsão, um animal que não tem presas, ele é um animal totalmente limitado. E assim também somos nós. Nós somos seres totalmente indefesos, limitados. Nós somos limitados por quê? Pelo pecado. Nós somos limitados porque a nossa natureza pecaminosa não nos deixa ser plenamente quem nós deveríamos ser. Nós precisamos de alguém maior. Nós precisamos de alguém que nos conduza. Nós precisamos de um pastor. Nós precisamos de um bom pastor. Nós necessitamos deste pastor. Mas quem é o nosso bom pastor? Nós sabemos que Deus ele se apresenta de várias maneiras na história bíblica. E quando ele se apresenta, ele diz o seu nome para especificar o seu poder a cada um de nós. Quando ele aparece quando ele cria todas as coisas, ele é chamado de Elohim, que significa Deus Criador. Adonai significa Ele é o Senhor, ou significa que Ele é o Rei Supremo, que está acima de todos. El Shaddai significa que Ele é o Todo-Poderoso. Shalom, Ele é minha paz. Mas aqui no Salmo 23, quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor, ele está fazendo uma referência ao Deus chamado Yahvé, o grande eu sou. Aquele que aparece a Moisés quando esse estava no Monte Sinai e diz: o eu sou te enviou. Esse nome ele não revela somente a glória e a santidade de Deus, porque Deus ele aparece e mostra a sua glória a Moisés. Mas isso não significa que ele revela somente isso através desse nome. Ele revela também que ele é o Deus da aliança. Mas não somente da aliança. Yahvé foi um nome também que Deus ele se apresentou a Adão no Éden. Quando Deus ia tratar com Adão face a face diariamente, Deus ele se apresenta como Deus Yahvé. Depois, a Moisés, ele também se apresenta como Deus que aparece face a face com Moisés no Monte Sinai. Isso significa que além dele ser um Deus cheio de glória, santidade, majestade, além dele ser o Deus santo da aliança e do pacto, ele também é o Deus pessoal. Ele também é o Deus presente. Ele é um Deus que se faz presente em nosso meio, igreja. Esse é o nosso bom pastor. Um Deus que se compadece de nós. Um Deus que viveu como cada um de nós e que conhece cada um das nossas fraquezas. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso bom pastor. Ele conhece as nossas mazelas. Ele não nos deixa sós. Ele é o nosso bom pastor. Em Hebreus 4,15 reflete a ideia desse Deus pessoal. Ele diz: pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Meus irmãos, Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é a personificação do Deus Yahvé, é o Deus que veio e que viveu como cada um de nós. Aqui ele sofreu, ele chorou, ele passou por tentações, mas em nada ele pecou. Ele é a nossa imagem, ele é aquele que nós devemos buscar ser igual. Jesus é o nosso bom pastor.
Jesus, ele não é somente o Deus da criação. Ele estava com Deus antes da fundação do mundo, mas ele não é somente o Deus de longe, o Deus que está nas alturas, ele é Deus de perto também. Ele se compadece de nós, ele vem ao nosso encontro, ele cuida da sua vida, meu irmão. Jesus cuida de nós, ele é nosso Deus presente. Mas agora que nós temos esse pastor, que nós conhecemos esse pastor, nós precisamos entender o que esse pastor ele faz por nós. O salmista ele vai continuar dizendo: nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esse pastor, meus irmãos, é o nosso provedor. Esse pastor é aquele que supre as nossas necessidades. Ele sabe exatamente tudo o que nós precisamos para viver. Ele conhece cada dia nosso nas palmas de suas mãos. Portanto, ele é o Deus que supre as suas ovelhas. Mas o que quer dizer esse nada me faltará? Certo dia eu li na internet, naqueles anúncios de propaganda que falam que você pode ganhar dinheiro fácil, na base de um clique só. Aí estava lá a seguinte frase: você pode hoje mudar a sua vida financeira com um clique. Acesse o site, faça sua inscrição. Do lado disso estava a frase assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que pode, né? Como é que um ezinho, faz toda a diferença? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dando a ideia aqui que porque nada me faltará, então eu posso escolher o que eu quiser, eu posso ter tudo o que eu quero para minha vida. Eu posso querer um carro importado, eu posso pedir para Deus para Ele me dar, sei lá, uma lancha. Enfim, posso pedir qualquer coisa para Deus que Ele vai abrir um leque ali de opções à la carte e eu vou escolher e vai aparecer aqui do meu lado a hora que eu quiser. Mas não é isso que a palavra quer dizer. Não é isso que o nosso pastor faz. Ele até pode nos dar um milagre de cunho financeiro, material, mas esse não é o sentido que o salmista trata quando ele fala isso. O que ele quer dizer, meus irmãos, é que nós teremos exatamente tudo o que nós precisamos e não o que nós desejamos. Ele nos dará tudo o que nos precisamos para viver. A melhor tradução é a tradução da NVI que diz: de nada terei falta. Eu não terei falta de nada, porque Ele é meu pastor. Nada me faltará. Nada faltará na minha casa, nada faltará na minha família, nada faltará no meio da minha vida profissional, na minha carreira. Ele estará comigo. Ele não deixará que nada falte à minha vida. O nosso bom pastor, ele nos conceberá o suficiente e o necessário para nós viver. E graças a Deus por isso. Louvado seja o seu nome. Aleluia, o Senhor nos sustém, Ele nos susterá. O que o salmista quer dizer, meus irmãos, é que nessa caminhada do pastor com as ovelhas no deserto da Palestina, é o Senhor que cuida de cada detalhe das ovelhas. E assim como Ele cuida das ovelhas no deserto, Ele cuidará de nós. Ele nos dará o necessário na nossa caminhada. Meus irmãos, não pense que o pastor não está cuidando da tua vida. Eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que o Senhor é o nosso bom pastor. E Ele está provendo o melhor para você. Ele está provendo o seu sustento. Ele está provendo aquilo que é o melhor na sua caminhada com Ele. E não é exatamente o seu desejo, mas é o desejo dEle na sua vida. O nosso bom pastor está suprindo as nossas necessidades, meus irmãos. Você pode contar com o zelo do bom pastor. Nessa pandemia, Ele te guardou do pior. Nessa pandemia, no meio da maior crise econômica da história, você tem um emprego, você tem uma casa, você tem comida sobre sua mesa, você tem o que vestir, você tem muito mais do que você necessita. E isso é graça de Deus sobre você. Isso é graça de Deus. O Senhor zela por ti, meu irmão.
Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a provisão do Senhor para você. Nada vai te faltar, nada vai te faltar. O Senhor nunca te desamparará. O Senhor está contigo em sua vida, ao dormir, ao se levantar. Ele está ao teu lado, meu irmão. Creia nisso, em nome de Jesus. Essa é a provisão física do Senhor para a sua vida. Mas agora o salmista ele vai falar de algumas provisões e suprimentos da nossa vida espiritual. Ele falou sobre a nossa vida física, amém? Agora ele vai tratar da vida espiritual. Ele vai trazer aqui duas imagens que ilustram bem isso. No Salmo 2, no verso 2 do Salmo 23, ele vai falar ali, em primeiro lugar: deitar-me faz em verdes pastos. A primeira imagem é do pastor conduzindo a sua ovelha até uma área de pastagem verde. O que isso quer dizer? A gente pode ter até uma ideia muito óbvia disso, né? Pastorzinho ali com a ovelha num campo, procurando alimento, comida. Mas o problema é que o salmista ele não estava no Rio de Janeiro. O salmista ele não vivia no Brasil, no meio da Mata Atlântica. O salmista vivia numa área de deserto, uma região árida, seca, que não chovia. Não é como aqui no Brasil, não é como aqui no Rio, que é uma área grande de vegetação verde, abundante. Porém, o contexto do salmista não era fácil. Para ele levar aquelas ovelhas à pastagem, a se alimentar, a beber água, era difícil, era um longo trajeto. De modo que a vegetação era algo muito difícil, um rio era difícil dele encontrar. Portanto, o que o salmista está querendo dizer aqui é que no meio do deserto, no meio da sequidão, ele provê o alimento, ele provê o pasto verdejante, ele provê a água tranquila. Isso significa que no meio da sequidão, ele sacia a nossa alma, meus irmãos. No meio da sequidão do nosso coração, o Senhor vem e ele sacia a nossa alma. Em um mundo mau, em um mundo onde a morte nos cerca e nos assola, meus irmãos, em um mundo onde as trevas do pecado faz morada, um lugar onde há ausência de vida e escassez, o Senhor provê o alimento sólido para as nossas vidas. João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: eu sou o pão da vida, comam de mim, eu sou o pasto verdejante, coma desse pasto, venha se alimentar de mim, venha alimentar a sua alma de mim. Eu sou aquele que traz o alimento para a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite, você que está assistindo essa live: alívio, paz, alegria, consolo, regozijo, só em Jesus. Jesus é o nosso bom pastor, Ele é o nosso pastor, Ele é aquele que nos faz, Ele é aquele que nos leva a pastos verdejantes e que nos conduz a águas tranquilas. Mas o que isso quer dizer também, o termo águas tranquilas? Porque o pastor, depois de percorrer aquele longo percurso para encontrar alimento para as suas ovelhas e para saciar a sede delas, caminhando horas num sol escaldante, ele também precisava saciar a sede delas. Então, o pastor ele não podia parar para beber. Aquelas ovelhas, elas não podiam parar para beber água em qualquer lugar. Elas se assustavam muito fácil. Ovelhas são animais muito assustados, muito frágil. Então qualquer tipo de água que tinha um pouco de correnteza, alguma coisa que fosse um pouco mais forte, a ovelha ela fugia, ela tinha medo, a ponto de que muitas delas chegavam até a morrer de fome, porque elas tinham medo de chegar até as águas. Mas então o pastor ele tinha que levar aquelas ovelhas até uma água sem correnteza, uma água tranquila, uma água pelo qual aquelas ovelhas elas pudessem beber sem se assustar. Aqui o texto mostra algo para nós importante,
Porque depois daquela longa trajetória do pastor com as suas ovelhas em busca de alimento, em busca de água, então a ovelha, ela podia descansar. Sabe o que isso quer dizer para nós, meus irmãos, nessa noite? Cristo é o nosso descanso. Jesus é o nosso bom descanso. Ele traz o descanso para as nossas almas. Hebreus 4:9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Esse pastor, ele traz descanso às nossas vidas. Ele reconciliou as nossas vidas. Ele pagou a dívida no nosso pecado. E hoje nós temos acesso ao Pai, acesso a Deus. Nós podemos descansar porque nós temos alívio, nós temos paz com Deus. Justificados, pois, pela fé em Deus. Por isso, vocês têm agora paz com Deus. É nesse pastor que nós encontramos descanso para nossas almas, meus irmãos. Mas o pastor vai continuar o seu caminho, a sua caminhada. Ele vai dizer, no versículo 3, refrigera a minha alma. O pastor está continuando falando aqui da sua provisão espiritual. Ele vai falar refrigera. A palavra refrigera, na tradução que eu encontrei, ele diz, significa restaura. Refrigera significa restaura. E a palavra alma significa vida ou vigor. Isso significa que o texto está dizendo: restaura o meu vigor, restaura a minha vida. Depois de fazer todo aquele trajeto do pastor, passando pelos vales, em busca de alimento e água, o pastor ele tinha que fazer uma coisa para revigorar aquelas ovelhas. Elas estavam cansadas. Então o pastor ela levava aquelas ovelhas, a ovelha até junto do rio. Ele pegava a água do rio, ele dava de beber à ovelha. Ele pegava a água do rio, ele molhava a ovelha. Ele pegava a água do rio, ele jogava um pouco de água sobre sua cabeça. Para quê? Para trazer vigor àquela ovelha, para que ela pudesse ter vigor na caminhada. Afinal de contas, a caminhada de volta seria desgastante também. Portanto, a ideia do salmista aqui mostrou, do salmista aqui para nós é dizer: o Senhor restaura a nossa vida. O Senhor restaura a minha vida. Ele revigora a nossa alma, meus irmãos. O Senhor, Ele quer revigorar a nossa alma nessa noite. Você entrou aqui nessa noite com o coração cansado, desanimado, triste, esmorecido, atribulado. Mas o Senhor, que é o seu pastor, Ele quer restaurar você. Ele quer trazer novo vigor para a sua vida, refrigério para a sua alma. Ele é o nosso bom pastor. Mateus 11:28 mostra Cristo também como aquele que restaura o nosso vigor. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos restaurarei. Isaías 40, 29 e 31 mostra o Deus restaurador. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com suas asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Meu irmão, você anda cansado, abatido, triste, porque você está caindo de seus mesmos pecados. Saiba que o bom pastor, ele quer revigorar você, ele quer refrigerar a tua alma. Então o pastor vai continuar falando no verso 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Depois dele falar do bom pastor como nosso provedor, depois dele falar do bom pastor como nosso restaurador, ele vai falar agora do Senhor que nos protege, o Senhor que é o nosso protetor. O que significa então veredas da justiça? Olhando mais uma vez para o contexto do salmo, a gente vai fazer sempre isso, tá? Olhar o contexto, trazer para os nossos dias, isso é uma coisa importante. Olhando para o contexto então do salmista, relacionado com o cuidado do pastor com as suas ovelhas, apontando também para o cuidado de Deus para conosco, nós vemos que vereda da justiça não significa outra coisa senão andar no caminho certo, no caminho correto. A ovelha, ela era um animal disperso demais.
ele era um animal muito dependente, um animal que se perdia muito fácil. Ela só ganha de mim e da pastora. A gente, meu Deus do céu, se perde fácil, né? Mas enfim, a ovelha é um animal que se perde facilmente, é um animal que facilmente ela se dispersa. Você deve ter visto um videozinho também que a pastora postou lá no grupo uma vez, de uma ovelhinha, né? Que estava presa num buraquinho no chão. E aí veio o pastorzinho, puxou a perninha dela, a patinha dela, veio com um cajadinho também, puxou a cabeça dela. Aquela ovelha fez um esforço o pastor fez um esforço para tirar aquela ovelha. Quando ela saiu, ela deu um pulo, um serelepe, ela saiu correndo e se jogou no mesmo buraco. Assim somos nós. Assim somos nós. Assim como aquela ovelha dispersa, frágil, sem senso de direção, assim também somos nós. Nós somos muitas vezes assim, não é verdade? Pastores, eles vêm, eles nos ajudam em nossas mazelas. E a primeira coisa que a gente faz depois que a gente vê um pouquinho de claridade na nossa frente é cair na mesma coisa que a gente estava querendo fugir. Portanto, a ideia que o salmista apresenta é que o pastor, sabendo que as ovelhas são animais que se dispersam facilmente, são animais limitados, de pouca habilidade, um pastor ele apresenta o caminho onde aquelas ovelhas podem andar sem medo. Ela apresenta um caminho para aquelas ovelhas perseguirem um caminho sem ser atacado por um animal feroz, um caminho seguro, um caminho reto. O que o salmista está dizendo então para nós, meus irmãos, é que o Senhor, Ele nos mantém em seus caminhos. Nós estamos nos caminhos do Senhor, não é por causa dos nossos méritos, não é por causa daquilo que nós fazemos, não é por causa daquilo que nós entregamos a Ele, é pelo que Ele fez por nós, é pela sua graça, nada mais do que a sua graça, irmãos, não tem nada mais do que a sua graça no fato de nós estarmos aqui servindo, adorando a Ele. O Senhor nos guarda e guarda cada decisão que nós tomamos em nosso percurso, cada direcionamento que nós precisamos para que nós não andemos em caminhos tortuosos. Ele está protegendo as nossas vidas. Todos aqueles que estão em aliança com esse Deus, todos aqueles que estão em aliança com esse Senhor, podem andar não podem andar em outra direção. Todos aqueles que fazem parte desta aliança somente vão escolher andar na direção do bom pastor. Olha que João diz em 10, 27 e 30. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu, e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Ninguém pode arrebatar do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. A ovelha que segue a voz do seu pastor está nas veredas da sua justiça. Não há como nós nos desviarmos. O Senhor é que conduz as nossas veredas, meus irmãos, e Ele não nos deixará dispersos. Então o salmista vai dizer no verso de número 4, preocupado com a hora, ele vai dizer: portanto, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que o pastor guie aquelas ovelhas nos caminhos da justiça, isso não impede que as ovelhas caiam no vale. O relevo de Israel é um relevo muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Lá em Israel existem variações de relevo. Há lugares em que existem montanhas com mais de 2.800 metros de altura, e existe uma região mais baixa de 400 metros abaixo do nível do mar. Existe uma variação muito maior do que no Brasil, sendo Israel um país muito menor do que o Brasil. E essas variações, onde as ovelhas ficam, ora em uma região montanhosa, daqui a pouco elas descem para buscar comida, e isso é muito perigoso. Então o salmista ele vai dizer: mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, porque quando a ovelha ela descia para essa região mais baixa, ela caía nesse vale. E era de fato um lugar escuro, era um vale de sombra, um lugar escuro. E ali ela de fato corria um risco de morte, iminente de morte.
podia vir um leão, podia vir um lobo, ela podia ser picada por uma cobra. Ela estava ali numa posição de fragilidade muito grande. Mas a tradução que a gente costuma ler é uma tradução que deixa um pouco a desejar. A Almeida deixa a desejar. Ela vai falar que ainda que eu andasse, mas a expressão certa no hebraico dá a ideia não de que a gente supostamente vai cair no vale, mas de que certamente a gente vai cair no vale. Ele diz, mesmo quando eu andar pelo vale. Essa é a tradução correta. Ainda que eu andar, mesmo quando eu andar. Isso significa, meus irmãos, que uma hora ou outra a coisa vai ficar estreita para nós. Uma hora ou outra o bagulho vai ficar doido. A coisa vai ficar estreita. Por isso o salmista diz, eu não temerei perigo algum, eu não temerei mal algum, porque mesmo que eu passar pelas tribulações, mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, mesmo quando o perigo quiser me alcançar, eu não vou me prostrar às circunstâncias desta vida. Eu vou confiar no Senhor. Eu não temerei o mal. Eu não temerei o perigo que possa vir sobre minha vida. Eu sei que eu tenho um bom pastor que cuida de mim e que me livra do mal. Aleluias. O nosso bom pastor é aquele que nos protege. A tua vara e o teu cajado me consola. O cajado, ele era o instrumento do pastor que ele utilizava para puxar uma ovelha caso ela estivesse perto de um precipício. A vara era por causa de uma punição mais severa. Era para bater mesmo. Dava uma pancadinha, tá brincando muito perto do precipício, toma uma pancadinha, vai para lá. Isso significa, meus irmãos, que o cajado nos sustenta. Com o cajado, o Senhor nos salva. E com sua vara, o Senhor nos exorta. O Senhor nos disciplina. O Senhor nos conduz na sua retidão. Nós temos um pastor, e nosso pastor está conosco, pessoalmente, disposto a nos sustentar com sua vara e seu cajado. O pastor está com sua vara e seu cajado, nos livrando dos laços do inimigo. E agora, ele entra numa parte mais complicada, porque a gente nunca fala sobre isso. No verso de número 5, ele vai agora deixar de lado a figura do pastor, para falar da figura de um anfitrião. Ele fala, preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Agora não é mais o pastor de ovelhas que está falando. Davi, ele aprofunda o seu raciocínio aqui diante dessa aliança que faz com Deus, que Deus faz conosco. E ele fala agora da figura de um anfitrião. Esse anfitrião é Deus, e nós somos os convidados de honra. A ideia que ele dá aqui é que aquele convidado, ele está sendo perseguido. Tem um monte de gente querendo pegar aquele convidado, seja perseguido pelo Estado ou por inimigos de guerra. Então um anfitrião, que é um homem rico, ele recebe aquele convidado e ele prepara um banquete com todas as iguarias que se possa imaginar. O convidado, ele senta à mesa com o anfitrião e ele desfruta de tudo aquilo na presença dos seus inimigos. Isso significa que os inimigos estavam do lado de fora daquele palácio, daquela casa, daquela mansão, doido para colocar a mão no salmista, doido para colocar a mão naquele convidado. Enquanto isso, o convidado está lá dentro, num banquete, comendo com o rei. Quando o banquete ele era servido a um convidado, isso era sinal de grande honra. Mas quando se ungia a cabeça com óleo, meus irmãos, isso era o mais alto, a mais clara demonstração de importância de um convidado. No Oriente era muito comum se derramar um pouco de óleo na cabeça de um visitante, porque era um óleo aromático. Mas o óleo também era um sinal de honra, pois era com ele que se ungia profetas,
Era com ele que se ungia sacerdotes, reis. E o cálice transbordando dá uma ideia, dá uma forma de dizer: eu estou alegre em receber você nos meus aposentos. Eu estou alegre em receber você na minha casa. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Que aquele homem rico, ele não estava apenas protegendo, ele não estava apenas suprindo as necessidades daquele convidado, com comida, bebida, abrigo, não. Aquele homem rico, ele estava dizendo: eu estou honrando você. Esse homem é meu amigo, esse homem é meu convidado, e eu vou dar o melhor que eu tenho a ele. Meus irmãos, é assim que Deus faz conosco. Nessa caminhada, Ele não somente te protege, mas Ele te honra com bênçãos que você nem pode imaginar. Isso tudo que o salmista está dizendo se resume no fato de que Deus irá honrar, irá abençoar, irá transbordar a sua vida de alegria, e essa alegria só pode vir dEle. Tudo isso na presença daqueles que não estão na aliança. Aqueles adversários que não estão na aliança, eles estão olhando e eles estão vendo: esse rei, esse homem rico está prosperando esse homem rico está dando alegrias a esse homem rico está dando bênçãos a esse homem, eu quero isso também. Portanto, o que Deus te diz nessa noite é: eu vou te honrar, pois eu tenho uma aliança contigo. Eu vou te honrar na frente daqueles que te perseguem. E ele termina o salmo de forma magnífica, dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Diante de tudo isso que o salmista conclui, diante de tudo isso que o salmista olha e vê que o Senhor fez na sua vida, de como Ele proveu tudo, de como Ele sustentou, de como Ele deu sustento, perdão, Ele vai dizer agora: certamente, agora eu tenho certeza que duas coisas estarão me seguindo por toda a minha vida: bondade e misericórdia. Bondade significa a provisão, o perdão, o descanso, a proteção. Misericórdia significa amor leal, amor fiel, amor inabalável, fidelidade. Bondade e fidelidade na nossa vida, bondade e fidelidade na nossa casa, bondade e fidelidade por onde quer que nós andemos, ao acordarmos, ao dormirmos, ao irmos para a direita, ao irmos para a esquerda. Bondade e fidelidade para todos sempre. Aleluias! Louvado seja o teu nome, Senhor. A ideia do salmista, quando ele diz me seguirão, ele vem de uma palavra hebraica que dá ideia à perseguição. Sabe quando você vê aquele filme de guerra, quando os adversários estão perseguindo os inimigos a fim de exterminar logo o exército e acabar a guerra? É essa a ideia que a palavra me seguirão quer dizer, é perseguindo. O Senhor está falando assim, que assim como aqueles inimigos de guerra, eles perseguem, eles prendem, eles alcançam os seus adversários, essa bondade e essa misericórdia vão perseguir, vão alcançar, vão abraçar você, vão encontrar você de um modo muito especial por todos os dias da sua vida. Meus irmãos, será que nós conseguimos enxergar essa bondade, essa fidelidade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos? Com que frequência nós temos dado valor a essa bondade, essa misericórdia que nos perseguem? Com que frequência nós estamos agradecendo, sendo gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede, irmãos? Portanto, Davi termina dizendo: a única atitude que nós temos que tomar diante dessa graça e dessa aliança que Deus faz conosco: e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero morar no teu templo. Eu quero morar no teu tabernáculo, Senhor. Eu quero tabernacular contigo. Eu quero tua presença habitando na minha vida para sempre. Essa é a disposição que eu vou fazer por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem comigo.
Eu vou me render à tua bondade, à tua misericórdia. Eu vou habitar na tua casa para todo sempre. Eu vou morar aqui. Tem reunião de oração, eu vou vir. Tem reunião, tem culto às quintas-feiras, eu vou vir. Tem culto de EBD domingo de manhã, eu vou vir. Tem culto domingo à noite, eu estou aqui para celebrar e adorar a Deus. Eu quero mais de ti, Senhor. Meus irmãos, chegará o dia que nós vamos nos encontrar e tabernar com Ele eternamente. Aleluia. A igreja é a única coisa que está na terra que subirá também. Nós nos encontraremos nos céus, meus irmãos. Nós habitaremos com Ele todos os dias. Bondade e misericórdia todos os dias, para sempre. Aleluia. Coloque-se de pé nesse momento, eu quero orar com você. Ó Senhor, Tu é muito bom, Senhor. Meu Deus. Querido Deus e Pai, Senhor, meu bom pastor, Senhor da minha alma, o qual minha alma se regozija em Ti. Senhor, que me guia, que me faz andar, Senhor, em pastos verdejantes, me faz descansar nos Teus pastos, me guia diante de águas tranquilas, Senhor. Deus, que faz eu andar em veredas de justiça. Deus, que me guia nestas veredas por amor do Seu próprio nome. Certamente que essa bondade, essa misericórdia me perseguirão. Elas estão me perseguindo. Elas estão nos perseguindo todos os dias de nossas vidas. Ah, Senhor, eu só quero Te agradecer nessa noite. Agradecer pela Tua bondade, agradecer pela Tua fidelidade, pelo pão de cada dia, pelo ar que nós respiramos, pela Tua graça que se estende a cada um de nós. Mesmo quando nós andamos por um vale cheio de sombras e de morte, nós não temeremos mal algum, porque Tu estás comigo, Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Prepara, Senhor, uma mesa perante os meus inimigos. Unges minha cabeça com um óleo e o meu cálice faz transbordar. Certamente essa bondade, essa misericórdia me seguirão, me perseguirão por todos os dias da minha vida. E então eu só farei algo da minha vida. Eu habitarei na Tua casa, eu viverei em Teus caminhos. Eu não posso me apartar de Ti. Tu és santo, Senhor. Santo Deus e Pai, nós Te agradecemos pela Tua bondade e fidelidade. Nas Tuas promessas, Tu és santo, Senhor. Nós confiamos em Ti. no Teu amor e na Tua bondade. Confiamos na Tua bondade, Senhor. Quando o pranto me consome, Te exaltarei, e a praga e a seca não me aleluia, porque Tu és bom pra mim, bom pra mim. Tu és bom pra mim, Bom pra mim, Tu és bom pra mim. O Senhor é bom pra nós, meus irmãos. Aleluia. Ergo os meus olhos para Ti, Pai amado. Eu ouço Tua voz, Senhor. Ouço Tua voz, sei que estás ao meu lado. Quando o fogo me alcançar, a Ti clamarei, e os
meus irmãos. bom pra mim, tu No meio do vale, no meio do fogo, no meio da tempestade, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. porque tu és bom pra mim, tu és bom pra mim, Declara essa bondade do Senhor na sua vida. tu és bom pra mim. Aleluia. Essa bondade, essa fidelidade não podem se apartar de nossas vidas. Bondade e fidelidade para todos sempre. Bondade e fidelidade nos perseguindo. Bondade e fidelidade sobre nós. Porque essa é a aliança do Senhor para nós. Essa é a promessa da aliança. A aliança eterna de bondade e fidelidade para nós. Aleluia. Bondade, misericórdia nos seguirão. Até o fim é a tua promessa, bondade e misericórdia me seguirão até o fim. É a tua promessa, Bondade e misericórdia. bondade e misericórdia me seguirão até o fim. É a tua promessa, porque tu és bom pra mim, tu és bom pra mim, tu és bom pra mim, porque tu és bom pra mim, tu és bom pra mim, bom pra mim, bom pra mim, bom pra mim. Você pode repetir essa promessa da parte de Deus. Bom pra mim, tu és bom pra mim, porque tu és bom pra mim, tu és bom pra mim, tu és bom pra mim. Bondade e misericórdia me seguirão Até o fim é a tua promessa. Se você crê nisso, diga. Bondade e misericórdia me seguirão até o fim. É a tua promessa, É tua promessa, Senhor. bondade e misericórdia me seguirão até o fim.
Tu és bom pra mim, bom pra mim. Tu és bom pra mim. Você pode dar um aplauso àquele que é o seu pastor, aquele que é o nosso bom pastor. Aleluias! Louvado seja o teu nome, Rei dos Reis. Nós te adoramos. Aleluia. Glória! Graças a Deus, amém, queridos? Senta por alguns minutos. Que presença do Espírito Santo, irmãos. Deus aprova essa festa, irmão. Eu só tenho assim a agradecer muito a Deus, pastora. No domingo a gente vai falar sobre isso, porque a gente já pode fazer uma festa tabernáculo só com pregadores da igreja, né? E isso é uma honra para um pastor, porque eu conheço algumas igrejas muito maiores do que essa, que se fizer uma festa tabernáculo de 7 dias, vai ter que trazer pastores todinho de fora, porque não tem pregadores. Então, para nós, isso é uma honra, né? Mostrando assim que, graças a Deus, essa igreja tem formado obreiros. E isso é muito importante, né? Hoje nós, nesses 7 dias, vamos ter 2 pastores de fora, que o pastor Fecuri tem que ser da caravana dos tabernáculos aqui da geração profética, né? 3? Ah, tá. Então, mas nós já temos pessoas aqui para estar. Mas o pastor Fecuri, ele já faz parte da caravana da festa dos tabernáculos da geração profética, senão já viu, né, irmão? Mas a gente já tem pregadores para fazer. E quem sabe que vai chegar mais mulheres aí também, né, irmãos? Meu Deus, cadê as mulheres? Só fala com os maridos em casa, mulheres? Vocês estão na igreja também, vão falar. Aí em casa fala com os maridos, né? Então, irmãos, ó, que noite abençoada. Mas, vamos lá. Daqui a pouquinho vocês vão dançar. Eu quero só atenção agora aqui, porque na festa dos tabernáculos, que eram 3 festas anuais, você já sabe que é a Páscoa, vocês já aprenderam muito, né? Páscoa, vamos lá, primeira, segunda, terceira, festa tabernáculo. Mas a Bíblia diz que nessas 3 festas, ninguém poderia aparecer de mãos vazias. A gente não só pode fazer a festa dos tabernáculos e cumprir a festividade. Nós temos que cumprir tudo que está na Bíblia. Dentre elas, aí você pode falar, pastor, era 3 vezes ao ano e nós já estamos tirando oferta desde segunda-feira. Não, 3 festas ao ano, mas a festa tabernáculo era 7 dias. E todos os 7 dias ele levava oferta. Tá bom? Mas a Bíblia diz que não deve se apresentar de mãos vazias. Então, para cumprir a festa, nós temos que cumprir o que está na Bíblia. Então, eu quero convidar você a trazer a tua semente agora, a trazer a tua oferta no altar do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ano que vem, quando você vier na festa tabernáculo, você vai fazer o seguinte, que você não fez agora, talvez. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um valor, vai dividir ele por 7 e vai trazer as ofertas da festa tabernáculo, irmãos. Tá bom, irmão? Se você não fez isso, mas no ano que vem você vai fazer isso. Amém, irmão? Por quê? Porque a Bíblia fala que nós não devemos se apresentar nessa festa de mãos vazias. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia. E se eu estou fazendo a festa tabernáculo, eu tenho que cumprir também o que está na Bíblia. Não é verdade, irmão? Era chamado o segundo dízimo. Pode fazer um estudo aí da festa tabernáculo, que aquelas ofertas eram chamadas do segundo dízimo. 3 vezes ao ano a festa, e dentre elas diz lá que você não deveria se apresentar, irmão. Por que não poderia, pastora? Porque era um motivo de gratidão ao Senhor pelos feitos, que não era só lembrar dos feitos, irmão. Lembrar dos feitos, todos nós, atenção, queridos, lembrar dos feitos, todos nós lembramos, mas não era só lembrar dos feitos, era ofertar também para agradecer ao Senhor por aquilo que ele tinha feito. Amém, querido? Então, nós queremos orar nesse momento. Você sabe que festa tabernáculo não é tão barato assim não, tá, irmãos? Muito cara para uma igreja que nós temos, poucos dizimistas na igreja, mas graças a Deus, Deus está nos honrando nessa festa. Não está faltando nada, todos os dias um alimento, daqui a pouco vai ter a sopa de ervilha. Amém, irmãos? Tem faltado nada. Deus, quando tá, a pastora fica lá meio agitada, está faltando uma coisinha, daqui a pouco uma pessoa oferta. Amém, irmãos? Amém, igreja? Você está vivo, igreja?
por uma mensagem dessa, da bondade, bondade de Deus te persegue. Tem gente que fala, eu estou sendo perseguido por alguém, o mal está me perseguindo, o inimigo está me perseguindo. Meu irmão, quem está te perseguindo é a bondade de Deus, meu irmão. Amém, irmão? Nós vamos orar agora e depois da oração, para finalizar, o ministério de dança da geração profética vai adorar o Senhor através da dança. Amém, queridos? Senhor, meu Deus, queremos te agradecer pelas ofertas lançadas no seu altar. Que a partir do ano que vem nós possamos entender também o lado da oferta. 7 dias de oferta. Porque é assim que a palavra de Deus diz, não devemos apresentar ao Senhor 3 vezes ao ano nessas festas de mãos vazias. Então nós queremos te adorar por aqueles que contribuíram, e à noite de domingo nós oraremos para aquelas pessoas que financiaram a festa do tabernáculo. Então nós queremos te agradecer, meu Pai, pelos dizimistas, ofertantes, por aqueles que têm abençoado esse ministério, que têm honrado esse ministério. Sabedor que sou, que a minha provisão sempre virá do Senhor, mas o Senhor tem abençoado a vida daqueles que têm sido fiel à tua casa aqui nesse lugar. Abençoa todo dizimista, todo ofertante, nós lhe agradecemos no nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Quem pode me ajudar para tirar esse púlpito aqui, querido? Alguém pode tirar o púlpito para mim, querido?
Glória a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Graças a Deus. Amanhã tem mais, igreja. Se assim for a vontade do Senhor, porque a nossa vida pertence a Ele, né, irmão? Mas se faltar um de nós, a festa vai continuar, né, irmão? Né? Sim, mas a vontade que prevalece é do Senhor, né? Por isso que a gente fala, se assim for a vontade do Senhor. Amanhã, atenção, não acabou o culto ainda não, tá, queridos? Só depois da bênção apostólica que acaba o culto. Na verdade, o culto nunca acaba, o culto permanece para sempre, né, irmão? Eu falo para ela lá, ó, festa tabernáculo não é só dentro da igreja, não, no culto não, irmão. Nós estamos em tabernáculo onde você estiver andando. Por onde você for, tu está em tabernáculo. A gente pensa que o tabernáculo é só quando está na festa. Esse que é o problema. Aí vive a vida o dia todo do mesmo jeito e tenta se alegrar na igreja. Mas a festa tabernáculo, ela desde que você acorda, tu está nela. Amém, irmãos? É assim que tu tem que pensar e é dessa forma. Amanhã, pastora Mara. Sábado, pastor Jonatas, que esteve conosco ontem aqui, né? E domingo, se assim Deus permitir, eu farei o encerramento em nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Eu esqueci de falar de uma pessoa que está aqui conosco. Antes de ontem veio a Maria Sônia. E hoje veio a Sônia Maria. Né? Para você ver, né? Maria Sônia veio antes de ontem. E a Sônia Maria veio hoje. Obrigado aí pela tua presença. Deus abençoe, né? Vamos colocar de pé, queridos? Amém, igreja? Eu sei que vocês ficam tristinhos assim, porque está acabando o culto, né, irmão? Eu sei que vocês queriam que fosse até meia-noite. Eu sei, por isso que vocês estão tristes. Nelson, Deus abençoe. Ó, amanhã tem mais, hein, se puder. Tá bom? Cadê o Edivaldo? Edivaldo não veio hoje? Senhor, meu Deus, te louvamos e te agradecemos pela semente lançada no gasofilaço, pelo teu tão grande amor, pela tua bondade que nos acompanha e que nos acompanhará até o dia final de cada um de nós nessa terra, e vai ter continuidade lá no céu, onde iremos morar para todo sempre. Então nós te agradecemos por essa noite abençoada. Abençoa aqueles que estão nos assistindo agora, pessoas que estão sendo assíduas, Pai, lá na transmissão ao vivo, na live, nessa festa dos tabernáculos. Toma cada um em tuas mãos e abençoa a família de cada um. E agora, Pai, leva-nos guardado por ti. Livra-nos dos homens malignos, Pai, dos homens sanguinários, do malfeitor. Cumpra a tua palavra que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. A tua bondade nos segue até na proteção. Então, Pai, fica conosco. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Amém? Senta por gentileza, a pastora sempre a última palavrinha. Já sei que ela vai falar, quer ver?